Uma nova discussão envolvendo filosofia tomou as redes sociais nos últimos dias. Dessa vez surgiram adeptos de que a filosofia teria nascido não na Grécia, mas sim na África. Será que a filosofia realmente nasceu na África? Será que a filosofia não nasceu na Grécia? Eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Tentativas de tirar o berço da filosofia da Grécia não são novas na história. Por exemplo, durante boa parte do século XVIII e XIX, vários teóricos tentaram, por exemplo, colocar esse berço do nascimento em uma outra região, como se a filosofia tivesse nascido no Oriente, por exemplo. Mas um novo candidato a berço da filosofia hoje não é mais o Oriente, e sim a África. Livros como O Legado Roubado, de George James, e A Filosofia Antes dos Gregos, de Nunes Carreira, têm em seu núcleo a mesma estrutura argumentativa e alegam a mesma coisa, que é a filosofia não ter nascido na Grécia e sim na África. Esse tipo de argumentação ganhou muito corpo nos últimos anos, sobretudo por conta do movimento negro, que alega que a ideia de que a filosofia tenha nascido na Grécia é uma visão eurocêntrica das coisas, eurocêntrica do pensamento. Ainda que as razões e críticas ao eurocentrismo sejam, obviamente, bastante válidas e bastante importantes hoje em dia, é preciso pontuar essa questão do nascimento da filosofia com mais calma. Então, no vídeo de hoje, a gente vai analisar se essa suposta tese de um nascimento africano da filosofia faz realmente sentido e quais são suas principais críticas, quais são os principais pontos falhos desse tipo de raciocínio. Fique ligado que no final do vídeo tem um ponto bônus bastante importante para repensar e revirar essa questão toda do avesso. Pois bem, o primeiro ponto que a gente precisa mencionar é que não há consenso entre os especialistas em história da filosofia de que a filosofia tenha nascido na África. Muito pelo contrário, o consenso entre os maiores especialistas é de que, de fato, a filosofia é um produto do gênio grego, é de fato algo novo criado pelo espírito grego. Logo, é importante mencionar que essa suposta ideia de uma outra origem que não grega da filosofia não é nem de perto a visão ortodoxa da academia sobre a produção do conhecimento filosófico. Mas é claro que isso é apenas um argumento de autoridade da área. A gente tem outros argumentos contrários a essa suposta ideia de uma origem africana da filosofia e a gente vai agora apresentar esses outros argumentos. Um outro argumento bastante utilizado contra a visão de uma origem africana da filosofia é a ideia de que nenhum historiador ou filósofo antigo, nenhum historiador ou filósofo clássico mencione uma suposta origem que não grega da filosofia. Mas a carência de relatos antigos sobre uma suposta origem ou existência de uma filosofia em outra parte que não a Grécia não é o argumento mais forte que a gente tem contra essa suposta origem africana da filosofia. De fato, um outro argumento bastante forte aparece quando a gente pega o espírito próprio do pensamento grego e compara, por exemplo, com o pensamento egípcio. De fato, o pensamento egípcio, assim como o pensamento oriental e pensamentos de outras culturas, tinha, na época antiga, uma forte ligação com a religião. E talvez aqui a gente tenha, de fato, um grande argumento em prol do nascimento da filosofia na Grécia. A saber, é apenas na Grécia que esse pensamento puramente racional, ou seja, puramente ligado ao logos e não intimamente ligado a uma religião, acontece. Resumindo, o argumento aqui se concentra em dizer o seguinte: é na Grécia que, de fato, separamos razão da religião. É na Grécia que há essa laicização de um pensamento puramente racional. Se a gente pega a cultura egípcia ou qualquer outra cultura africana da época, nós vamos ver, é óbvio, uma grande sabedoria envolvida na produção de conhecimento, mas essa sabedoria estava intimamente ligada ao discurso religioso, o que, obviamente, é bastante diferente da própria criação da filosofia, que nasce exatamente para se separar, se desvincular do pensamento mitológico, por exemplo. Mas ainda um outro argumento que eu considero até mais válido e mais ilustrativo, que demonstra que, de fato, a filosofia é uma criação do espírito grego. Esse argumento diz respeito à mudança qualitativa na produção de conhecimento, sobretudo no caráter teorético dessa produção. Vamos explicar isso de forma mais calma. É claro que o povo grego teve contato com outras culturas e bebeu muito na fonte dessa sabedoria de outros povos. Por exemplo, pegaram dos babilônios certo nível de conhecimento astronômico e dos egípcios o conhecimento geométrico e matemático. Mas a verdade é que os gregos realizaram uma modificação bastante estrutural nesse conhecimento. Para os babilônios e para os egípcios, o conhecimento tinha um caráter fundamentalmente prático. Por exemplo, os babilônios usavam o conhecimento astronômico em previsões, em horóscopos para prever o futuro,
E, da mesma forma, os egípcios utilizavam do conhecimento da matemática para fins práticos, como na divisão da colheita, na produção das pirâmides, ou seja, tinha aqui um viés pura e simplesmente prático na produção de conhecimento. Os gregos, por sua vez, pegaram esse conhecimento ligado intimamente à prática e produziram um conhecimento de outro tipo, a saber, um conhecimento teórico. De forma mais simplificada, o que eu quero dizer aqui é que, de fato, a ciência, entendida como conhecimento puro, distante à primeira vista de um caráter meramente prático, é sim uma produção dos gregos e está de fato intimamente ligada ao nascimento da filosofia. A busca do conhecimento pelo conhecimento, a busca do saber pelo saber, desvinculado desse caráter prático. Resumindo, esses 3 pontos que mencionamos aqui servem como uma grande crítica à ideia de que a filosofia tenha nascido na África. Ou seja, a ideia de uma ausência de menção da existência da filosofia para além da Grécia. Segundo ponto, a ideia de que o conhecimento produzido na África, no Egito, por exemplo, estava intimamente ligado à religião, ou seja, não era um conhecimento puramente racional. E terceiro, a ideia de que esse conhecimento produzido fora da Grécia tinha um caráter bastante prático, intimamente ligado à praticidade, a resolver problemas. Não era um conhecimento puramente teórico, que é específico do conhecimento filosófico, específico da filosofia. Com esses 3 pontos, o que a gente quer concluir aqui é o seguinte: não é que a filosofia não tenha sofrido na Grécia influência de outras culturas, como a africana, por exemplo. Mas é preciso reconhecer que, embora tenha sofrido influências de outras culturas, a transformação, a criação de um conhecimento próprio, típico da filosofia, é de fato genuinamente ligado ao espírito grego. A gente não encontra um correlato desse tipo de pensamento laico, desvinculado de caráter prático, em outros povos. Coisa que acontece, por exemplo, com a arte, com a cultura e com várias outras manifestações do espírito humano. Mas há um ponto bônus que eu gostaria de mencionar aqui e que é bem importante para a gente pensar. Será que querer tirar o berço da filosofia da Grécia e colocar na África não seria uma forma de eurocentrismo às avessas? Será que o pensamento africano, em toda a sua riqueza, em toda a sua sabedoria, precisa de fato ser enquadrado como sendo filosófico para ter validade? Não seria melhor e mais prudente reconhecermos que, embora seja rico e bastante importante, inclusive influente, o pensamento africano seria de um outro tipo que não filosófico? Será que o verdadeiro eurocentrismo não está enxergando na filosofia algo sublime demais? Esses são temas para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo sobre filosofia, cultura e arte em geral. Tchau, tchau!